Pastor Rubens, por favor. Pastor Rubens, irmãos, eu não tenho palavras para expressar o que esse homem foi na minha vida. Eu fui para os Estados Unidos sem conhecê-lo, e quando eu cheguei lá, e o pastor me recebeu na casa dele, e eu confesso que eu fiquei tão constrangido, e falei com ele: pastor, ele trabalha secularmente lá, é dono de uma empresa de seguros. Eu falei: pastor, se o senhor sair para trabalhar, eu vou junto. Estava esposo, os filhinhos, né? De tanta vergonha, ele nem me conhece, mas, irmãos, ele me recebeu ali. E eu, de verdade, nunca fui tão recebido em nenhum lugar que eu não fosse conhecido como eu fui recebido ali. Me tratou como se eu fosse um filho, e me abençoou, e foi fazendo por mim tanta coisa que eu não sabia o que dizer de agradecimento. É um grande homem de Deus, tem uma unção profética muito poderosa. Deus o usou ali para ministrar na minha vida, ouvi a mensagem dele também, fui muito edificado. E olha, irmãos, é mais que um amigo, é um irmão. O que o pastor fez por mim, eu levo assim para o céu, para chegar lá e falar com o Senhor: Senhor, não esquece o galardão do pastor Rubem lá não. A esposa dele é uma pessoa preciosa, 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 maravilhosa, que nós estamos com muita saudade, né, amor? Estamos querendo reencontrar, mas ela fez uma cirurgia aqui no Brasil, e por isso ela não veio. Mas amanhã nós vamos estar juntos, né, pastor? O pastor Cláudio falou que nós vamos almoçar juntos amanhã. Ele está garantido. Ele é peruano e mora nos Estados Unidos desde os 6 anos de idade. E ele me falou que casou com a pastora, e que ele teve muita dificuldade com o brasileiro, porque brasileiro, ele falava, a pessoa falava: olha, eu vou embora. A esposa dele falava: não vai não. Ele dizia: por que não vai não? Diz ele que brasileiro quer que o sujeito vá embora e fica falando mentira, não vai não. Ele diz que peruano fala: então tá bom. Ele diz que depois que a pessoa está indo embora, ele fechava a porta, e a esposa dele: não, tem que esperar ir embora. Ele fala: o que eu faço? Ri. É um amor de pessoa, é um grande homem de Deus. Seja bem-vindo, pastor, fique à vontade. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Ô, gente, é verdade, tá? Eu falava com o pastor, eu falava assim: pastor William, culturalmente as coisas são muito diferentes, né? Que eu sou peruano, criado nos Estados Unidos. Obrigado, meu irmão. E eu sabia que eu ia estar com sede, trouxe 2. E eu falava com minha esposa: é isso mesmo, a pessoa estava em casa, não ia embora, cansado. A pessoa levantou e assim, não estava sendo mal educado, né? A esposa levantou, os meninos já acabaram de bagunçar minha casa toda. Falei assim: a gente está indo embora. Aí eu falava assim, caladinho: graças a Deus. Aí minha esposa falava assim: vai embora não. Eu falei assim: que é isso, gente? De onde veio essa voz? Atrás de mim, Satanás, deixa eles ir. Aí ela falava: isso mesmo. Ô, gente, mas é verdade, né? Aí a pessoa ia na porta, falava tchau, aí ele ia embora, e eu voltava para sentar: Rubens, vem aqui. O que é? Está bravo ainda? Chegava lá, falava isso mesmo, olhava, a pessoa entrava no carro, colocava o menino dentro. Eu falei: faço o quê? Sorri. Porque tem um negócio que o carro tem que ir embora e tem que dar o último tchau, né? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. Enquanto você procura, eu quero falar com vocês que o pastor William, a pastora falaram tão bem da gente, mas vou te falar uma coisa: é difícil não amar esses dois, não é verdade? Eu estava falando com as ovelhas deles, é incrível. Eu falo com as ovelhas, é a mesma coisa, eles têm o mesmo carinho, a mesma simplicidade, a mesma humildade. Eu sempre digo, né? A maçã não cai longe da árvore, não é assim? Então, os filhos espirituais muitas vezes são idênticos aos pais espirituais. Então, junto como nós amamos eles, eu já passei a amar os irmãos que me receberam aqui. E com certeza eu amo todos vocês, porque eu sei que vocês são a identidade dos pais espirituais, amém? 2 Reis 13. O pastor falou: sou peruano. Significa que eu vou falar coisas erradas, talvez nem vou saber, não ri de mim.
Eu vou pronunciar talvez algo errado. A minha esposa sempre fala isso. Rubens, quando você chega a uma igreja, fala com todo mundo que você é peruano. Eu falei, por quê? Eu falei, por causa do seu sotaque. Eu falei, eu não sabia que eu tinha. Eu falei assim, você tem. Eu falei, tá. E porque às vezes você, amor, fala coisa errada. Você pronuncia errado. Eu falei, eu não sabia que eu fazia isso também não. Acabou comigo. 2 Reis 13, amém? A palavra do Senhor disse assim. Gente, eu vou fazer com vocês o que eu faço com a minha igreja, tá? Por favor, se coloca de pé em reverência à palavra do Senhor. A única vez que eu vou pedir para você se colocar de pé, antes de terminar o culto, para fechar também vou pedir. Mas a palavra do Senhor disse assim, ora, Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo. E curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas. E ele assim fez. Pegue o arco em suas mãos, disse o rei de Israel. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e lhe disse, abra a janela que dá para o leste e atire. O rei o fez. E Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. Ele golpeou o chão 3 vezes e parou. O homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão 5 ou 6 vezes. Assim iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora, você a vencerá somente 3 vezes. Amém. Pode se assentar. Querido e amado Pai, diante de Ti eu me coloco, Senhor. Para que tudo que o Senhor quer lançar de semente sobre os Teus filhos seja lançado, meu Deus. Remove qualquer coisa de mim que venha impedir a Tua palavra, meu Deus. E permite que ela seja uma semente que toque o coração fértil dos Teus filhos para dar fruto aqui na terra. E que Teu nome seja glorificado. Amém. Irmãos, eu caminho muito, tá? Você me acompanha. Caminho muito, mas emagreço nada, tá? Não se preocupa não. Quando eu cheguei aqui, o Senhor, hoje foi um dia muito corrido. Tentando resolver muitas coisas, eu estou voltando para os Estados Unidos na segunda. E quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo estava me incomodando com uma coisa, falando que algo tinha que ser falado, e algo estava mudando. E falei, Deus, vai falando, vai falando. Quando eu cheguei aqui, o Espírito Santo começou a falar algo diretamente comigo. Eu vou entregar para vocês. A igreja está em uma fase de transição. Eu não conheço a história da igreja, eu falei um pouco com o pastor, com a pastora lá, conheci eles como pessoas. Eu não conheço a história da igreja, eles falam muito bem de vocês, mas quando cheguei aqui, o Espírito Santo falou comigo assim, transição, mudanças. E eu fui entendendo o seguinte, aí fui entendendo por que a palavra, por que o Espírito Santo escolheu essa palavra para ser ministrada aqui. Porque quando a gente está em transição, quando a gente está aplicando mudanças ou mudando alguma coisa, o que acontece? Acontece medo, não é assim? Insegurança. Quando você está mudando de trabalho, mudando de igreja, mudando de qualquer estratégia ou algo, acontecem essas coisas com a gente. Aí eu lembro o que a Bíblia fala aqui. O rei de Israel, não vamos focar muito nele porque ele não estava certo com Deus no seu comportamento. Mas Eliseu era o profeta, ele é o cara, tá? Ele era o profeta e o rei de Israel sabe que o profeta está morrendo. E ele corre para o profeta e olha para ele, vai por cima da cama dele, olha para o profeta e ele grita, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. Quando eu li esse texto, eu lembrei, eu já ouvi essas mesmas palavras, eu já li essas mesmas palavras anteriormente. Por que o rei fala, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel? Carros e cavaleiros de Israel simbolizando a proteção de Israel. Por quê? Porque ele era o profeta, era aquele que tinha o contato com Deus, era aquele que Deus falava, usava a vida dele. Então eles se sentiam protegidos da mesma forma que Saul se sentia com Samuel.
E ele grita, por quê? Porque ele está vendo que o profeta está morrendo. Então gera uma insegurança. Está acontecendo uma transição aqui na nação. Gera uma insegurança, um medo. O que vai acontecer? Aí eu lembro que Eliseu falou as mesmas coisas anos anterior. Quando Elias estava sendo levado. Elias era o cara naquele tempo. Ele era o profeta. E Eliseu era o servo. Ele seguia, aprendia. Mas estava chegando a vez de Eliseu. Estava chegando a vez de Eliseu. E Elias estava a ponto de ser levado. E Eliseu sabia. E ele não o largava. Mas quando ele estava sendo levado, Eliseu gritou: meu pai, os carros e os cavaleiros de Israel. Ele gritou a mesma coisa: agora que você está sendo levado, cadê a proteção de Israel? Por quê? Porque o medo, e agora? Quem vai cuidar? Quem vai estar fazendo? Ele sabia que a responsabilidade estava caindo sobre ele. Ele sabia que estava acontecendo uma transição. O Espírito Santo tem me falado que aqui está acontecendo uma transição, tanto ministerial como pessoal. Eu não conheço a sua vida, mas eu acredito que muitas pessoas estão em momentos de transição na sua vida pessoal. E eu acredito que essa palavra vem para falar contigo ministerialmente e pessoalmente. Porque você pode estar muito bem aqui no púlpito, mas todo em casa pode estar dando ruim. Ou você pode estar em casa muito bem, mas sua vida ministerial não está andando. E nós temos uma linda visão da UMDA, e nós temos lindos ministérios, como esse ministério aqui. Mas ele depende que as coisas andem bem em nossas vidas também. Porque a gente é influenciado por essas coisas. Então eu acredito que essa palavra vai tocar e vai tratar cada um de nós dessa forma, pessoal e ministerialmente. Amém? Então vou entrar na palavra agora. Você tem um relógio aqui muito bacana, tá? Estava nervoso cada hora que eu olho para ele. Falei, puxa, já passou 2 minutos, para de falar. Eu vou avisar só uma coisa, tá? Pastor Gilson, eu tive o privilégio de ouvir ele ministrar ontem lá na IBNP. Deus me colocou para ser abençoado por esse homem, tá? Porque ele ministrou, fui abençoado com a palavra. Aí perguntei a ele: onde você vai estar amanhã? Vou estar aqui na Igreja da Paz. Falei: ué, vou estar aqui então também. Então fui abençoado de novo. Adivinha que amanhã eu estou lá no Apóstolo Watson. Eu ministro primeiro, adivinha quem está ministrando depois. Aí ele fez uma coisa hoje que me entristeceu muito. É uma coisa que eu tenho falado muito com Deus, até tenho reclamado um pouco. Na hora que o louvor estava cantando, esse homem pegou o microfone e cantou, com uma voz linda. Sabe por que eu fico com raiva? Meu sonho é poder cantar, cara. Eu vejo todo pastor que canta, é bonito. Eles acabam o culto, né? Chama a pessoa para frente, o louvor tocando e ele... Sai uns negócios bacanas. Eu não, eu achava que cantava, até que a minha esposa falou assim: você é decentuado. Vocês não falam que eu falo muito dela nas minhas ministrações, tá? Você está filmando, né, rapaz? Oh, gente. Vou ter que comprar esse vídeo de você depois para não sair lá. Mas por que eu estou... não sei por que eu estou falando isso aí, não. Vou te falar agora direto na ministração. Perdi o foco. Só queria falar que o pastor disse tem abençoado a minha vida e continuarei sendo abençoado estes dias. Mas, gente, olha o que está acontecendo. O processo da transição, ele traz momentos para nossas vidas de insegurança, de medo. O profeta, ele estava olhando, o rei estava olhando sobre o profeta. E o que ele estava vendo? Um homem com uma doença que estava morrendo. Ele estava vendo a doença, a morte. Ele estava olhando para essas coisas. E ele começa a gritar nesse desespero, porque ele está começando a sentir o medo. E agora quê? E o que vai acontecer? E eu quero te falar que muitas vezes, quando a gente está olhando para a transição em nossas vidas, a gente vê isso aí, temos medo. Às vezes a gente está focando nas coisas que não estão dando certo na vida, né? Às vezes focamos em relacionamentos que estão passando por doenças, ou ministérios por doença espiritual. Ou ponto, estamos vendo algo que está morrendo. Quantas pessoas eu já vi que tem companhias que estavam andando tudo bem, de um momento para o outro, vai caindo, e você fala assim: meu Deus, do jeito que vai, eu vou perder tudo. Muitas vezes, quando Deus está levando ou trazendo uma transição em nossas vidas, uma mudança, nós passamos por tudo isso.
Mas na hora que o rei grita tudo isso, Eliseu lembra que ele já viveu uma experiência similar, quando Elias foi levado, e o que ele diz para o rei? Abre as janelas. Abre as janelas. O que Eliseu está falando, olha, eu sei o que você está passando, porque eu já passei por algo assim. Eu sei a insegurança que você está vivendo, porque eu já passei por isso. Eu sei o medo que você está passando, porque eu já passei por isso. Sabe o que? Abre as janelas e olha para fora, porque você está focado na doença e na morte que está acontecendo aqui dentro, e você precisa olhar para a vida que está lá fora esperando você. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes, quando algo está acontecendo em nossas vidas e não está dando certo e está gerando medo, insegurança, a gente olha para a doença, olha para a morte e esquecemos de olhar para fora. O que o profeta está falando é: muda a sua visão. Eu estou te falando isso, igreja, por quê? Porque Deus vai fazer coisas na sua vida, Deus vai mudar, e muitas vezes as coisas começam a andar errados. Por exemplo, você pode ter uma célula, a sua célula não está dando certo, e você pode olhar e você está reclamando do irmão que chega atrasado, daquele que diz que vai fazer e não faz. Mas sabe o que? Olha para fora, muda a sua visão. Começa a olhar para aquele que chegou na hora. Começa a olhar para o irmão que, igual o pastor Gilson ministrou ontem, chegou 10 minutos atrasado, mas talvez passou por tanta coisa para chegar 10 minutos atrasado. Então olha o fato que pelo menos está lá. Muda a sua visão, muda o seu ponto de vista. Abre as janelas. A primeira coisa que precisa acontecer em nossas vidas, quando estamos em processo de transição, é não olhar para o negativo, aquilo que está doente ou morrendo, mas olhar para aquilo que talvez dá vida. Eu não sei como está a sua casa, como está a sua família, mas independente das coisas que estão dando errado, eu sei que tem coisa certa. Olha para fora. Aí o profeta começa a dar umas instruções para o rei, para mudar o que está acontecendo com ele. A primeira coisa que ele diz: muda a tua visão. Então, quando uma transição vai acontecer na tua vida, você precisa mudar a sua transição, mudar a sua visão. E precisamos fazer isso. A segunda coisa que ele diz para ele o seguinte: ele diz para ele: pega uma flecha. Pega uma flecha. É tão interessante porque o homem estava olhando dentro dessa casa estava morte e doença acontecendo, a ponto de acontecer. Quando ele diz: muda a tua visão, ele diz: olha para fora, olha o campo, olha o que está lá te esperando. Aí ele diz: agora pega uma flecha. Por que ele diz pega uma flecha? Porque ele queria que ele atirasse a flecha, certo? Então ele diz: muda a tua visão, começa a olhar de uma forma positiva, começa a olhar para o que pode ser. E depois ele diz: agora pega a flecha, porque a flecha, ela te faz escolher um lugar específico para onde você vai atirar. A flecha, ela determina o seu alvo. O que eu quero te falar é que se você tem uma fase de transição, para de olhar para as coisas negativas e começa a olhar para as coisas positivas. Para de olhar para aquilo que não está dando certo e começa a olhar para aquilo que vai dar certo. Oh, minha família não está andando bem, sabe o quê? Mas em nome de Jesus vai. Meu ministério não está crescendo, mas em nome de Jesus vai. Mas não é só suficiente olhar de uma forma diferente, mas é também escolher um alvo. Para onde que eu quero levar a minha família? Para onde que eu quero levar o meu ministério? Para onde que eu quero levar as minhas finanças? A gente muitas vezes fala assim: em nome de Jesus. Eu canso de falar isso com as pessoas: irmão, eu acredito que o seu ministério vai crescer em nome de Jesus. Aí eu pergunto assim: mas como? Não sei, pastor, mas Deus vai fazer. Eu acredito que Deus vai fazer, mas Ele quer que você faça a sua parte. Ele quer que você pegue a flecha, porque a flecha você não vai tirar de qualquer forma. A flecha você vai escolher um alvo e você vai apontar para ela. Então eu te pergunto, se Deus está te levando para uma fase de transição, e Ele está querendo que você mude sua visão, seu ponto de vista, se Ele está querendo que isso aconteça, Ele também está querendo que você tenha um alvo. Aí eu te pergunto, qual é o seu alvo para a sua família? Qual é o seu alvo para o seu ministério, para as suas células, para a sua rede? Qual é o alvo? Qual é o alvo para a igreja? Eu aprendi uma coisa: a gente precisa ter o alvo, a gente precisa ser intencional em nosso crescimento.
Eu estava tendo uma reunião com meus líderes lá na igreja. Eu amo eles muito, gente. Eles pensam um povo gente boa. Conheceram Jesus, se entregaram para todo. Eu estou feliz com eles. Estava sentando lá, eu vi eles se esforçando a fazer muita coisa. Falei com eles assim: quantos querem crescer em seus ministérios? Eles levantaram as suas mãos. Falei: ok, qual é o seu alvo? Até onde você quer levar o seu ministério? Aí eles pararam e pensaram. Eu falei: crescimento intencional. Olha, quantos ouviram falar que trabalhar duro traz crescimento na vida? Levanta a mão. Quantos ouviram falar isso? Quantos falam assim: se você trabalha duro, meu filho, você vai crescer? É verdade? Quantos já trabalharam duro e suas finanças não mudaram? O mesmo número de pessoas. Quantos trabalharam duro em um relacionamento e o relacionamento não mudou? Então, trabalhar duro não significa sempre que você vai ter um crescimento na sua vida. Você precisa ser intencional no seu crescimento. Você precisa falar assim: não, eu vou trabalhar duro, mas com uma direção, com um alvo. Então hoje eu quero te falar isso. Qual é o seu alvo para a sua família? Qual é o seu alvo para as suas finanças? Qual é o seu alvo para o seu ministério? Porque isso vai te ajudar. Quando você sabe onde você está tirando, é importante que você saiba até onde você está tirando. É importante que você entenda a sua identidade em Deus. Porque quando você entende a sua identidade em Deus, adivinha o quê? Você vai entender até onde Deus está querendo te levar. Quando você entende a sua identidade em Deus, você vai entender até onde Deus está querendo te levar. Isso é tão importante em nossas vidas, porque o resto, se você não entende isso, você não vai entender o resto da administração. Você precisa entender que você precisa de um alvo. E talvez enquanto estou falando, eu quero que o Espírito Santo fale contigo. Olha para os teus filhos, até onde você quer levar eles? Que tipo de homem você quer que ele seja? Porque muitas vezes falamos assim: eu quero que meu filho esteja na igreja. Eu conheço muitas pessoas na igreja que são mentirosos. Eu conheço muitas pessoas na igreja que não querem servir. Não, eu quero que meus filhos tenham na presença de Deus como pastores, como líderes, como evangelistas. Eu quero que eles tenham. Eu tenho um alvo específico. E eu quero falar isso contigo. Qual é o seu alvo? Gente, o relógio parou, foi de Deus. Parou mesmo, irmão, confirma. 2 horas, glória a Deus. Porque é importante você saber seu alvo. Sabe por quê? Porque quando eu pedi ao pastor Cláudio para procurar uma flecha e um arco para mim, mas acho que ele sabe que eu sou meio doidinho. Eu falo assim: não achei. Acho que ele está com medo de eu atirar aqui. Mas eu queria usar como ilustração. Por quê? Quando você tem uma flecha, você tem que escolher um alvo. Olha aí o que é. Aí quando você escolhe, se o meu alvo é aqui, adivinha o que eu vou precisar? O arco, certo? O arco, o que eu vou colocar no arco? Eu vou colocar força para poder atingir meu alvo, certo? Agora, se meu alvo é lá atrás, aquele irmão bonitinho que estou vendo daqui, se eu quero atingir ele, vou ter que colocar mais força. Por quê? Porque é mais longe. Se eu quero chegar do outro lado da rua, mais força ainda. Sabe por que é importante você entender o alvo? Porque você precisa entender a força que você precisa para alcançar ele. Quando você entende o seu alvo, aí que o arco entra na história. Porque o profeta diz: pega uma flecha, mas ele diz: pega o arco. Ele diz: escolhe o seu alvo, entende qual é o teu chamado. Entende, sabe por quê? Porque o arco, ele revela 2 coisas. Ele revela a força e a resistência. Porque se você puxa com força, por que você precisa de força? Porque o arco naturalmente vai produzir resistência. O que é resistência? Uma força contrária do que você está puxando. Agora eu vou te explicar e você vai entender. Quando você entende o seu chamado, quando você entende até onde Deus está querendo te levar, você vai entender não só a força que você precisa aplicar na sua vida para chegar lá, mas você vai entender por que o inimigo coloca resistência contra ti. Você vai entender por que a força contrária é tão grande contra a tua vida. A flecha só vai longe quando tem força e resistência. Sabe quantas pessoas eu já ouvi falar: Deus, pastor, pede para Deus remover essa luta da minha vida. Eu falo assim: você já pediu?
entendimento do Espírito Santo, por que está passando essa luta na sua vida? Talvez é posicionamento, se é o caso simples, você posiciona correto diante de Deus. Mas às vezes, essa é a resistência que Deus está usando para te enviar longe, para te enviar para onde Ele quer te enviar. Quantas pessoas eu vi que passaram por lutas financeiras, que lá nós ganhamos muitas novas vidas, tá? Assim, eu falo muitas porque para nós é muito, mas a nossa igreja tem um entendimento que o Espírito Santo nos deu. Quando começou o ministério, o Espírito Santo falou assim comigo: eu não te chamo para crescer uma igreja. Aí eu escrevi: Deus não me chamou para crescer a igreja. Aí eu pensei assim: pronto, meu trabalho acabou, meu chamado foi rápido. Aí o Espírito Santo continuou falando e disse assim: eu te chamei para crescer o reino. Aí eu falei: isso aí. O Espírito Santo disse para mim: porque crescer uma igreja você cresce de qualquer forma, mas para crescer meu reino você vai ter que tirar das mãos do diabo e trazer de volta aqueles que estão perdidos. Aí eu falei: isso aí, Deus. Hoje em dia, pastor William sabe disso, a pastor sabe disso. Eu vou lá na igreja e falo assim: nós não estamos aqui para crescer. Eles falam: uma igreja. Nós estamos aqui para crescer. Eles falam: o reino. Está dentro deles essa visão. E Deus me deu uma visão do número de pessoas. Lá onde eu estou, está acontecendo uma paralisia espiritual. As igrejas satisfeitas com 30 membros, 40 membros, 12, 13 anos, ministérios assistindo com isso. E sabe o que eles fazem? Faz o rodízio de crente. Esses 6 meses fulano tal está aqui, 5 meses depois você está no outro ministério. E eles vão fazendo o rodízio. Nós fomos lá e estamos ganhando vidas. Talvez você fale assim: pastor, sua igreja é grande? Não, não é grande. O meu chamado é. Pastor, você está pregando aqui como? Eu não sei. Eu não sei como que Deus colocou pessoas na minha vida para me dar essa oportunidade. Eu não sei como foi que Deus colocou o pastor William para abençoar nossas vidas lá, porque fomos abençoados. Eu não sei, eu não sabia que eu ia estar aqui um dia. O meu chamado é grande. A minha igreja ainda é pequena, mas o meu chamado é grande. O seu chamado é grande. O seu chamado é grande. Talvez você não está dentro da realidade do seu chamado, mas o seu chamado é grande. E sabe o que? Quando você entende o tão grande que é teu chamado, você vai entender por que existe essa resistência. É porque Deus está querendo te lançar. É porque Deus está querendo te enviar até lá. É porque Deus está falando: meu filho, se eu não coloco essa resistência, você vai cair aqui. E eu te chamei para atingir até lá. Amém? Eu sei pessoas que mudaram de Califórnia para Connecticut porque ouviram a voz de Deus. Algumas coisas mudaram, mas que uma resistência foi colocada. Para quê? Para que eles fizessem essa mudança. Por quê? Porque eles tinham um chamado dentro do nosso ministério. Deus enviou pessoas de todo lugar para fazer parte do nosso ministério. E quando eu escuto a história da vida deles, eles falam: aconteceu isso, isso, e por isso eu decidi ir para os Estados Unidos. Aí eu penso: Deus, se não tivesse acontecido isso, isso e isso, eles não tivessem ido lá, não tivessem ouvido o Evangelho, não faria parte do nosso ministério. E nós, como líderes, não estaríamos sendo abençoados por o que eles estão fazendo. Porque o trabalho lá não é feito só no pastor. Todos fazemos o trabalho junto. O pastor William veio lá. Somos um povo unido. Nossa liderança é incrível. Um fala assim: vamos comer um sanduíche? Fala: ok. Aí você chega lá, 20 chegaram para comer o sanduíche. Porque todo mundo fala assim: gente, vamos comer, vamos comer. Somos unidos. Mas eu estou te falando por quê? Porque eles passaram por coisas na vida deles que os atingiu e os levou para a América. Os levou para estar onde nós estamos. Por quê? Porque Deus queria que eles fizessem parte desse ministério. Eu te falo uma coisa: você chegou nesse ministério porque Deus quer fazer algo na sua vida. Você está aqui, talvez algumas circunstâncias foram difíceis, algo mudou, não sei o que te trouxe aqui, mas Deus quer fazer algo na sua vida. E Deus ainda quer fazer mais. Entende o teu alvo para entender a força que você precisa para atingir e a resistência que você vai enfrentar na sua vida. Amém? Agora é interessante uma coisa, que o profeta também, a Bíblia também nos diz que quando o rei estava com a flecha e ele estava apontando, o que o profeta fez? Ele levantou, ele foi do lado do rei e ele colocou as mãos dele sobre as mãos do rei.
Eu falei, que interessante, que o profeta levanta e ele coloca as suas mãos sobre as mãos do rei. E junto com ele, ela segura essa flecha e esse arco. E aí eu fui vendo o seguinte, o que o profeta simbolizava naqueles dias? O Espírito Santo não estava em cada pessoa como hoje em dia está, em todos que nós recebemos Jesus como nosso Salvador. Eles não tinham livre acesso. O Espírito Santo descia, permanecia o tempo que queria, quem queria ia embora. O profeta era conhecido como alguém que o Espírito descia e usava a vida dele. O profeta falava as coisas de Deus para o povo. Então o profeta simbolizava a voz de Deus. E a voz de Deus colocou a mão sobre a parte da frente do rei e a mão de trás. Por quê? Porque a mão de frente, ela aponta para onde está atirando. E a mão de trás, ela é que luta com a resistência, colocando a força. Não é assim? Entendi uma coisa. Pede para o Espírito Santo se colocar por cima do direcionamento na sua vida. Porque às vezes você está querendo atingir pouco e ele está falando, levanta sua mão, meu filho, que o teu chamado é muito maior do que você acha. Às vezes você está falando assim, eu estou colocando força, mas não posso. Mas a Bíblia diz que Ele é minha força. Aí é quando essa mão entra e começa a puxar. Às vezes você fala, não aguento essa resistência, essa força contrária está acabando comigo. E é nesse momento que a mão do profeta começa a puxar. É nesse momento que a mão e a voz do Espírito Santo e o Espírito Santo na sua vida começa a agir. E você passa a ter forças onde não tinha. Então o que eu quero te falar, é bom ter um alvo. É bom entender o seu chamado até onde Deus quer te enviar. É bom saber que você precisa colocar força para chegar lá. É bom entender que tem algumas lutas que você vai ter que enfrentar para chegar lá. Mas sabe o que? Mais importante é saber que por cima de tudo isso está a voz do Espírito Santo. Se Deus não direciona o teu alvo, e se Deus não está contigo na batalha, meu irmão, você não vai atingir nada. Eu te falo isso porque é necessário que as pessoas entendam isso. Porque sabe o que? Todos temos um alvo. Não necessariamente o alvo de Deus para nossas vidas. Escolhe o alvo de Deus para a sua vida. Amém? Amém. Eu vou fechar daqui em breve. Teve uma parte aqui, nessa história, que demorei para entender. E talvez tenha vários entendimentos, mas eu vou falar da forma que o Espírito Santo falou comigo. Quando ela atira a flecha, o profeta diz para o rei, diz para ele assim, pega as flechas, que essa era a flecha da vitória, pega as flechas e bate no chão. E ele bateu 3 vezes. E ele parou. E o profeta ficou com raiva. Eliseu ficou com raiva e falou assim, por que você parou em 3? Por que você não fez 4, 5 ou 6 vezes? Por causa disso você vai ter 3 vitórias, mas você não vai completamente derrotar o seu inimigo. Eu, quando eu li esse texto, eu comecei a pensar. Eu falei assim, mas por que Eliseu está bravo? Ele também não diz quantas vezes para bater? Não é assim? Pensa bem. Às vezes acontece isso comigo, com minha esposa. Ela fala assim, gente, vocês não falam que eu falo muito dela aqui, tá? Pelo amor de Deus. Às vezes faz assim, ela fala assim, Rubens, vá para a cozinha e pega isso para mim, por favor. Aí eu vou lá e eu pego. Eu volto, porque eu sou muito literal. Se você fala assim, eu vejo ela com um prato de carne, e ela fala assim, Rubens, preciso de um garfo. Eu falo, ok, eu vou lá e eu pego o garfo. Ela fala assim, mas Rubens, também não tem faca. Aí eu não penso, eu vejo que ela não tem os dois, mas eu sou muito literal. Eu vou lá e pego exato o que ela pediu. Então, quando eu vi o profeta ficando com raiva do rei, foi meio pessoal, tá? Aí eu falei assim, mas também você não falou. Você falou bate, você não falou quantas vezes. Aí eu fui entendendo o seguinte, por que ele ficou irado? 3 vezes, não vou quebrar não, pelo amor de Deus. 3 vezes. Mas você disse, podia ser 5 ou 6. Aí eu ia perguntar, então qual que é? 5 ou 6? Você me diz.
Já que você está com tanta raiva de mim, se eu fosse o rei, né? Já que você está com tanta raiva de mim, quantas vezes era para bater? 5 ou 6? Eu acredito que o profeta tivesse falado assim: Eliseu, não importa o número, ele simplesmente não para, continua, não para. Porque eu já ouvi pastores falar assim: o número 5 é a graça de Deus. É porque você... Não sei não, a Bíblia não me diz que o 5 era a graça de Deus e que o 6 era outra coisa. Então eu te falo o meu entendimento é que o profeta estava falando, não para. Aí eu perguntei: por que você está falando para não parar? Aí Deus falou algo tão grande comigo. Eu vou para aqui para ilustrar um pouco. Por isso que eu queria uma flecha e um arco. Porque você pega uma flecha e um arco e você puxa o máximo que você pode e você atira. E vamos falar que aqui é muito longe a distância. E a flecha, ela vai no ar e ela bate no chão. O profeta diz: pega a flecha e bate. Levanta e atinge, deixa cair no chão. Levanta e deixa ela cair no chão. Levanta e deixa cair. Aí eu entendi uma coisa: levanta a flecha de novo e atinge. Levanta e atira. Levanta ela e atira. Levanta e atira. Eu entendi uma coisa. O que Deus está falando com a gente é que existe fases de crescimento em nossas vidas. Que existe fases onde Deus está te levando. O que Deus está falando, teu chamado é até aqui a 15 quilômetros, vamos falar. Não tem como você atingir 15 quilômetros em um tiro. Vai tomar vários. Eu estou te falando porque até onde você está disposto a tirar. Até onde você está disposto a levantar a flecha e colocar força e enfrentar resistência e... eu lutei muito para que a minha igreja chegue a 100 pessoas. Mas Deus me chamou para mais disso. Pega de novo. As lutas e a força que eu tenho que colocar, porque agora Deus me falou que o chamado era 500. E aí você chega e pega a flecha. Quando chegou em 500, falou: acabou. E Deus fala: lembra aquela mão do profeta guiando? Ele diz: eu te chamei para 1000. Aí você vai, você pega, estamos em 1000. Aí ele diz: 10.000, 50.000, 100.000. Até onde Deus te chamou na sua vida? Quantas células Ele te chamou para ter? Para onde que Ele chamou que a sua família seja a referência na cidade? Até onde Deus te chamou? Eu falei uma coisa com o irmão. Cadê ele, Marcelo? Está aqui não? Irmão abençoado, tá? Eu estava falando comigo no caminho. Eu estava falando com ele uma coisa que eu ministrei na terça-feira na IBNP. Eu falei com ele assim: cara, é tão interessante. Falei assim, eu estava falando das coisas que impedem a Jesus se manifestar em nossas vidas na sua totalidade. E eu uso a passagem de quando ele foi para Nazaré, né? Aí todo mundo sempre fala: é falta de honra. Claro, Jesus falou claramente. Mas também tinham pontos de vista errados no povo de Nazaré. Quando eles começam a falar: quem que é esse aqui? Não, quem lhe deu esse poder, essa sabedoria e tudo isso? Eles estão fazendo questionamentos que vão levar a um entendimento de quem é Jesus. Jesus era rabino, Jesus era o Messias. Mas o que eles falaram? Antes de falar Jesus é o Messias, eles pararam e falaram assim: ele é o carpinteiro, filho de Maria. Eles só queriam ver quem ele era aqui na terra e não quem ele era ligado a Deus. E por isso eles não deixaram ele fazer mais algumas curas. Ele foi impedido de operar na sua totalidade. E eu falei com a igreja o seguinte: quando você não entende, quando você só vê a sua profissão, quem você é aqui na terra, e não entende quem você é com Deus, Jesus não pode operar na sua totalidade, na sua vida. E aí eu disse uma coisa para eles:
Quando Jesus era um bebê, ele era o filho de Maria, certo? Mas ele parou de ser filho de Deus? Não, ele era filho de Deus. Quando Jesus era um carpinteiro, ele parou de ser o Messias? Não, ele sempre foi o Messias. Eu entendi uma coisa: quando eu estava no mundo e não conhecia Jesus, eu sempre fui um pastor, porque o meu chamado sempre estava dentro de mim. O meu chamado sempre estava dentro de mim. E quando eu estou com uma igreja de menos de 100 pessoas hoje em dia, eu ainda sou pastor de mais de 1000 membros em uma igreja, porque Deus me chamou para isso. Eu não paro de ser aquilo que Deus me chamou para ser. Desde o ventre eu te conheci e te consagrei para ser profeta. Quem é você em Jesus? Quem é você? Você entende sua identidade? Precisamos entender a flecha, o alvo, porque aí você vai entender tudo o que vai acontecer depois. E você vai entender que vai precisar levantar essa flecha várias vezes e continuar, e continuar. Eu vou te levar só para fechar, que o relógio está funcionando de volta. Glória a Deus para vocês. Na Bíblia tem a história de Josué. No último capítulo, capítulo 5, livro Josué, e no começo de capítulo 6, fala sobre como Josué levou o povo para enfrentar Jericó. E quando ele chega lá, Josué era militar. Ele era militar, tá? Ele sabia como batalhar. Eu fui do exército nos Estados Unidos, das marinas. Dá para ver, né? O corpinho já foi embora, mas eu era das marinas. E lá a gente é treinado para ver coisas de uma forma militar, estratégica. Então eu sei que Josué, quando ele chegou para Jericó, só pela natureza militar, como as coisas são ensinadas, ele tinha uma estratégia de como conquistar a cidade. Por mais que a Bíblia diz que as portas tinham fechado e ninguém entrava, ninguém saía, e ele era muito fortalecida pelo muro de Jericó, ele mesmo tinha uma estratégia. E no meio do caminho, ele vê o que ele acha, um soldado com uma espada, né? Mas é o anjo do Senhor, depois nós sabemos. E ele diz: você está contra nós ou a favor de nós? E ele diz: eu sou o comandante do exército. Na hora ele entende que Deus está aí presente e se prostra. Aí, aquele anjo diz para ele assim: Josué, hoje eu coloco nas suas mãos Jericó, o rei e os seus soldados. Agora pega essa turma sua, coloca os sacerdotes aqui, coloca o exército aqui, coloca os instrumentistas aqui e leva a arca no meio de todos eles. Dá uma volta pela cidade, uma vez por dia, por 6 dias. E no 7º dia você vai dar 7 voltas. E na 7ª volta, quando você grita, dá um grito, a muralha vai cair e você vai atacar e conquistar. Eu entendi uma coisa. Antes de Josué fazer qualquer coisa, o anjo do Senhor diz: hoje eu coloco nas tuas mãos Jericó, o rei, os seus soldados. Antes de Josué fazer qualquer coisa, a primeira coisa que Deus colocou nas mãos dele foi a vitória. Hoje Deus está te dando vitória em várias áreas da tua vida. Talvez você diz: nada mudou, Jericó continua do jeito que está, o impedimento na minha vida ainda está, o impedimento no meu ministério está. Sim, mas ele diz: hoje eu coloco nas tuas mãos Jericó, o rei e os soldados. Então eu quero te falar uma coisa: hoje Deus está colocando a tua vitória nas tuas mãos. Amém? Agora, o diabo, ele não pode tirar das tuas mãos aquilo que Deus colocou, mas você pode abrir mão dela. O diabo não pode tirar o que Deus colocou nas suas mãos, mas você pode abrir mão dela. Como? Dá uma volta por dia, por 6 dias. Beleza. Aí eles pegaram, colocaram a arca da aliança nos ombros e caminharam. Jericó não era muito grande não, dava para dar essa volta 1 hora, 2 horas, dependendo. Aí chegava aqui, cansados, tirava a arca, colocava no lugar, vão dormir, que amanhã vão ter que fazer de novo. Foram dormir. Próximo dia,
Pegaram a arca, caminharam juntos, em silêncio, e deram a volta de novo. Terceiro dia, a mesma coisa. Quarto dia, a mesma coisa. Quinto dia, a mesma coisa. Sexto dia, a mesma coisa. Até acostumaram, né? Que você sabe, quando você vai em academia, o primeiro dia é o pior. Mas para a sétima vez você acostumou, né? Mas aí vem o sétimo dia. Aí eles começam a dar uma volta. Já está acostumado, fácil, chegamos. Pronto, vamos colocar para baixo. Não, hoje o sétimo é 7 voltas. Tá bom, vamos dando mais volta. Eles vão dando volta. Aí estão na terceira volta, na quarta volta, na quinta volta. Adivinha o que? Eles já tinham acostumado a uma vez por dia. Mas agora estão na quarta, estão na quinta. Está cansando um pouquinho mais, está doendo um pouquinho mais. Está na sexta volta, está cansando e doendo. E eu acredito que às vezes vocês talvez olhavam para cima e não existiu nenhuma rachadura, não caiu nenhuma pedrinha. Se eles tivessem parado no sétimo dia, na sexta volta, eles tivessem conquistado a sua vitória? Não. Por que eu te falo isso? Porque o profeta diz: você não devia parar, você não deveria parar. E muitas vezes a vitória que Deus coloca em nossas mãos é impedida de se cumprir em nossas vidas, porque a gente para antes do tempo, porque a gente desiste antes do tempo. E quais são os motivos por quais as pessoas param? Porque você se acostumou uma vez por dia a carregar o peso da luta que você carrega na sua vida. Você se acostumou aos dores financeiros, aos dores ministeriais, às dores em seu relacionamento. Mas no sétimo dia, o dor aumenta, o cansaço é maior. Então, se você está passando algo na sua vida, que parece que a luta ficou mais intensa, se você está passando por algo que parece que a batalha está mais forte, é sinal que você está no sétimo dia. É sinal que você está no sétimo dia. Eu não estava pensando em falar isso. O Espírito Santo está tocando meu coração para te falar. Outra coisa que podia desanimar é quando eles davam a volta pelo mesmo lugar, olhavam para cima e nada mudou. Não caiu uma pedra, não rachou a parede, não o muro. Muitas pessoas desistem quando passam pelo mesmo lugar, as mesmas circunstâncias, as mesmas situações, ano tras ano e nada muda. Muitas vezes você diz: este ano meu casamento vai mudar. Acabou o ano, nada mudou. Este ano meu casamento vai mudar. Passou o ano, nada mudou. Este vai ser o ano do meu ministério. Passou um ano e nada mudou. Muitos desistem quando passam pelas mesmas lutas, mesmas dificuldades e não vem mudança. É porque ainda não chegou o sétimo dia, a sétima volta. Eu estou te falando que no que nós lemos, o profeta estava irado. Por quê? Porque ele sabia da vitória completa que Deus tinha na vida do homem, e o homem parou antes do tempo. Eu quero te falar, entende até onde Deus está te enviando. Muda seu ponto de vista. Muda seu ponto de vista. Muda o seu ponto de vista hoje. A primeira coisa, quando esses homens, antes de tomar conta da terra prometida, lembra que 12 espias foram enviados para lá? 10 tinham um ponto de vista de derrota, 2 tinham um ponto de vista de vitória. Esses 2 tomaram posse daquilo que Deus tinha para eles. Muda o teu ponto de vista. Entende qual é teu alvo, qual o alvo que Deus tem para a sua vida, para entender a força que você vai precisar e as batalhas e as resistências que você vai enfrentar. Entende que tudo que você faz precisa da cobertura espiritual de Deus sobre a sua vida. As mãos do profeta, a mão do Espírito Santo, a voz do Espírito Santo sobre a tua vida. E a terceira coisa, não para, não para, não para. Está difícil? Não para. Já passei por isso e nada mudou? Não para. Mas nada mudou? Não para. 3, 4, 5. Continua pegando essa flecha e continua atirando. Continua pegando sua flecha e continua atirando. Amém? Amém. Vou pedir para o grupo de louvor vir aqui na frente. Irmãos, eu quero que você se coloque de pé.
pastor William me deu liberdade de fazer a minha vontade aqui, que não é a minha, é a vontade de Deus. Eu vou fazer o que Deus está mandando fazer no meu coração. Muitas vezes Deus tem trabalhado muito no profético, e a gente procura para o pastor para ser profético. Não, o profético é o Espírito Santo mexendo de uma forma profética aqui dentro. Porque eu te falo uma coisa, enquanto eles vão tocando uma música, um louvor aqui, o irmão me perguntou, tem algum louvor específico? Eu falei, aquilo que o Espírito Santo mandar eles tocar, esse aí é específico. Enquanto eles tocam, se você entendeu que você tem uma fase de transição, se você entendeu que o seu chamado é tão forte que a resistência precisa ser forte também, se você entendeu que talvez você estava olhando para as coisas de uma forma negativa e é hora de mudar o seu ponto de vista, se você entendeu que aquilo que eu estava falando contigo desiste, você entendeu hoje, não, eu vou pegar minha flecha e atirar de novo. E se você entendeu isso, eu quero que você venha aqui na frente. Fica à vontade, tá bom? Vai lá. Eu quero que você venha falando com Deus. Eu quero que você fale com o Espírito Santo. Pode abaixar as luzes, por favor? Abaixa as luzes. Eu vou pedir uma coisa, pastores da igreja. Alguns pastores eu sei que vão estar falando com Deus aqui sobre seus pedidos, mas também quero que, pastores, eu quero que você venha colocando as mãos sobre as pessoas. Que eu acredito que hoje a vitória foi colocada nas mãos dessa igreja. Eu acredito que hoje Deus falou com muitos, para de chorar, porque está passando luta, não entende que a tua luta é o que eu preciso para te enviar longe. Começa a orar, começa a falar, pede para o Espírito Santo tocar na sua vida. Vai falando com o Espírito Santo. Enche esse lugar com a presença dEle. Clama por mais dEle. Clama por mais dEle. Oh Espírito de Deus, derrama sobre o teu povo. Derrama sobre cada um aqui. Vai tocando, Pai. Vai falando o que o homem não tem como falar. Vai tocando o som da forma que tu podes tocar. Muda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Usa-me, Senhor. Vai falando com Deus. Vai falando com Ele. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que as certo alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Deus vai tocando cada pessoa. Shaliharia mashomanai. Shalamanda basomania shalabadabaso. Ola manakanda rabash. Molda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me.
Pai. Vai tocando cada vida. Xalamarra riabassomanai. Xalamianda riabassomanai. Oh, xalamanda somanai riabassomanai. Toca, Pai, toca, Pai. Toca, Deus. Toca, Senhor, cada um. Vai tocando cada vida aqui. Vai tocando cada pessoa, Senhor. Oh, Deus vai derramando cura sobre alguns. O Senhor diz: tinha soldado ferido aqui. Toca, Senhor. Toca. Oh, abençoa, meu Deus. Cura. Pai, eu confio, Senhor. Eu confio na mudança que está acontecendo nessa igreja. Deus, o Senhor deu uma palavra profética desde os Estados Unidos para o pastor William. Mas o Senhor queria tocar o coração de cada ovelha. Oh, Harabashamanai. O Senhor é tão perfeito. O Espírito de Deus confirma agora. Encaixa o que foi falado com o que o pastor Gilson falou. É o entendimento que Deus está entregando para a sua igreja hoje. Porque o preparo para onde Ele está te levando amanhã. Você está no começo de uma nova fase, igreja. Em nome de Jesus, eu acredito que cada pessoa terá uma revelação tremenda do que foi falado aqui hoje. Eu acredito que essa conferência vai mudar vidas. Eu acredito que o que Deus falou aqui dentro vai passar essas paredes, vai tocar lugares onde o diabo está operando para ganhar vidas. Eu sinto que o que Deus está derramando neste lugar, ela vem com uma unção, uma unção de crescimento, porque o reino precisa de vidas. Porque você precisa entender o seu chamado. Pai, que teu nome seja glorificado através de cada vida que está aqui. Que nenhuma glória seja dada ao homem, e que todo seja dado a Deus. Pai, tu és maravilhoso. Nos declaramos como igreja, como filhos que te amamos, Senhor. E recebemos de ti neste instante, Senhor, uma unção tremenda, uma unção sem limite. Nós sabemos que o Senhor está colocando transição e mudança em nossas vidas neste momento, mas nós caminhamos pela fé. Nós acreditamos que o Senhor tem algo melhor e maior. O diabo não roubará essa palavra no nosso coração. Espírito Santo, toca cada pessoa com todo o teu poder. Hoje Jesus passou, tinha cura.
Onde Jesus passou, tinha restauração. Onde Jesus passou, teve mudança. Onde Jesus passou, tinha perdão. Onde Jesus passou, tinha propósito. Eu te falo, porque quando Ele foi embora, Ele disse: daqui em breve vocês não me veem, um pouco mais me verão de novo. Estava falando do Espírito Santo. O que está em ti é o Espírito Santo, igreja. E onde está o Espírito Santo, tem vida, tem restauração, tem cura, em nome de Jesus. Deus está confirmando por que te trouxe aqui. O que Deus está fazendo nesta noite é tão grande, tão forte. Algo tão grande de Deus sendo liberado nesse lugar. Cheguei aqui na frente, o pastor me passou a palavra, mas eu nem vim para receber. Eu vim para receber ministração. A Cíntia me falou que ela teve uma visão, e na visão Deus estava derramando como um vaso, derramando no altar, derramando como se fosse ouro líquido. Ela disse que de uma forma muito especial este ouro líquido era derramado, e que Deus derramou especialmente sobre os pastores, e que sobre os pastores se tornava como uma capa, um revestimento. Quero dizer que Deus tem te trazido aqui essa transição, para essa mudança. Temos recebido uma palavra toda no profético. É tempo de Deus falar no íntimo, no profundo. Talvez você tenha se encurvado em meio a lutas. Talvez você tenha experimentado tempos difíceis. Ou quem sabe você só parece ter perdido um pouco a direção. Deus está estabelecendo um tempo novo. Vídeo que é avó. Adão que mais que uma sombra te abençoado você vagar. Quando guia uma sombra do choro de guerra. Quando como uma sombra de cara. Se livre, Senhor, para fazer em nós tudo que o Senhor sonhou. Em nome de Jesus. 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 Me perdoe, eu ainda estou um pouco. Eu sei que o horário está avançado, mas eu tenho uma coisa, eu creio no meu espírito, que o profético não é apenas uma manifestação do amanhã. Não é um mero saber o que vai acontecer, é um criar do amanhã. Quando a palavra é liberada, a palavra é geradora. Deus está gerando futuros. Deus está gerando um tempo novo. Deus está estabelecendo na sua história. Desfrute disso. Se aproprie do que Deus tem feito nesse lugar. Se aproprie de um tempo novo. Se a muralha ainda não caiu, a palavra permanece sendo verdade. Quando as muralhas ainda não tremeram, é tempo de voltas em silêncio, de andar em círculos em silêncio.
Vai chegar o tempo de dar brados de vitória. Vai chegar o tempo de dar brados e ver o Senhor agir em seu favor. Vai chegar o tempo em que, ao som da sua voz, as muralhas vão cair. Talvez seja tempo de silêncio, mas o tempo vai chegar em que você vai poder bradar. As muralhas vão cair. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém. Obrigado, pastor, obrigado.